Só mais um momento. Eu estou olhando aqui no meu retorno do YouTube. Pronto. Bom, estamos no ar já. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo. Hoje é dia 4 de outubro, né? E estamos hoje aqui com o Rui Costa Pimenta. Vocês estão no canal da 202 Filmes, tá? Só para situar aí. Nós somos uma produtora de cinema independente, né? Produzimos filmes políticos e recentemente a gente produziu um documentário sobre a desocupação aqui dos moradores do centro de Niterói, né? O Prédio da Caixa. Bom, enfim, tem a playlist dos filmes aí para quem quiser assistir. E quando dá, né, a gente está fazendo algumas lives aqui para pensar a conjuntura política, né, pensar algumas questões. E hoje nós estamos com o Rui Costa Pimenta, que é jornalista e presidente do PCO, que é o Partido da Causa Operária. Gostaria de agradecer, Rui, a sua presença. É importante para nós ouvir, né, as suas análises, porque eu venho acompanhando, né, desde muito tempo, na verdade, eu acho que desde o período que eu estava fazendo graduação na UF, né, e você tem ajudado a gente a pensar, né, de forma um pouco mais complexa essas contradições do campo social, né? Então, é uma oportunidade, né, para a gente poder ouvir aqui o Rui, e quem quiser participar também, né, colocando questões, coloquem aí no chat, né? Bom, aí eu preparei uma pauta aqui, né, e vou colocar a primeira questão, então, né, que é o que eu coloquei o seguinte, né, de que forma tem se desenvolvido as lutas de classes no Brasil recente, né, digamos no pós-2013, né? Ao mesmo tempo em que há ininterruptas crises que assolam a cidade e o campo, o que temos percebido é uma espécie de marasmo político, né, onde boa parte das reivindicações são canalizadas para o interior do Estado burguês, né? Então, nesse sentido, a burocracia estatal, digamos, nada de braçada, neutralizando as principais movimentações populares. Então, houve momentos de ascenso das lutas, né, chegando a configurar movimentações de massa. No entanto, a ausência de uma alternativa revolucionária ainda paira, né, sobre a classe trabalhadora de uma forma geral. Então, eu queria saber o seu diagnóstico um pouco nesse sentido, para a gente começar. Certo. Boa noite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui, debatendo aqui com o público do canal. É sempre uma oportunidade importante, né, de debater com novas pessoas, conhecer outras pessoas. Com relação à situação da conjuntura, eu acho que nós temos que considerar que nós vivemos uma época muito contraditória. Por um lado, o panorama se apresenta da maneira como você descreveu, né? Não há grandes mobilizações de massa. Isso já há muito tempo, né? Esse é o resultado de dois fatores que se conjugaram aí historicamente. Historicamente, que eu digo desde a última década do século passado até hoje, mas é bastante tempo, já mais de 20 anos, que é a política neoliberal que foi aplicada, que é uma política que atinge de maneira muito profunda a classe operária de todos os países, né? Não é só o Brasil, de todos os países. Essa política, ela destrói uma boa parte, ela destruiu já uma boa parte do que havia sido construído, né, no Brasil, a partir da década de 1930, a indústria brasileira teve uma regressão muito profunda, o que fica oculto, né, porque os economistas falam muito em crescimento econômico, mas o crescimento econômico não se manifesta em crescimento industrial, que é o verdadeiro crescimento econômico, que é o que gera empresa, que gera empregos, que está
aumentando a produção e tudo mais. Isso debilitou muito a classe operária, não de uma maneira definitiva, mas debilitou por um largo período. E depois nós tivemos aí, né, as derrotas políticas que os trabalhadores sofreram inúmeras derrotas que também contribuíram para essa situação, né? Quando o governo FHC assumiu, ele impôs uma derrota muito séria à classe operária na greve dos petroleiros, né? Isso daí jogou para baixo o movimento sindical, depois vieram mais demissões, fechamento de empresas e tudo mais. Quando a situação começou a se manifestar como uma situação crítica, a burguesia permitiu que o PT chegasse ao governo, que foi também um meio de arrefecer a luta de classes, né? A luta das massas contra o regime político. Porque, logicamente, que você é uma válvula de escape da pressão social existente, né? O Lula montou um plano para diminuir o problema da fome, né? Que atingia milhões de pessoas, que exerciam uma pressão muito profunda, muito forte na situação política, fez outras reformas sociais, quer dizer, ele criou uma série de mecanismos que davam vazão a essa pressão social através da satisfação imediata de algumas necessidades mais prementes da população. O que ele não fez, né, é fazer nenhum tipo de reforma verdadeiramente estrutural que mudasse o panorama. Isso ele não fez e seria muito difícil, inclusive, de fazer nas condições em que ele estava governando. Mas, enfim. Então, isso daí é um dado quase que permanente da situação. Agora, nós estamos começando a ver, né, o desmantelamento dessa situação através de uma série de coisas. Crescimento da inflação, né? Quer dizer, aquela estabilidade econômica, que era uma estabilidade montada sobre a situação de miséria da população, ela está se desfazendo, né? E o mundo está entrando numa etapa de turbulência econômica. Veja-se a situação do país. Bom, ao mesmo tempo em que nós temos essa situação, de 2013 para cá, nós tivemos um processo político que é um processo político de enorme polarização, né? A burguesia, incapaz de resolver as suas contradições, decidiu derrubar um governo que foi eleito democraticamente, né? Um governo que é apoiado sobre uma ampla base sindical e de movimentos populares, e isso daí gerou uma polarização política muito grande, tá? Uma polarização política entre esquerda e direita, que eles estão tentando suprimir. Então, essa situação é muito contraditória pelo seguinte: enquanto que não há grandes movimentos de massa, há uma politização em todo um setor da população. Um setor que não consegue, né, levar adiante esse movimento de massas, mas que certamente, em algum momento, esse setor vai ter um papel fundamental se esse movimento vier a acontecer, o que eu acho que efetivamente vai acontecer. Bom, agora, né, nós tivemos aí uma questão, que é uma questão muito importante, que é a seguinte: a política levada adiante pela burguesia depois do golpe, ela produziu uma crise social sem precedentes no Brasil, né? O Brasil vive numa situação caótica nesse momento, né? Todo mundo procura disfarçar o fato, mas a realidade é que a situação é caótica. É uma situação gravíssima e que pode levar, em algum momento, isso de maneira inclusive imediata, pode levar, não necessariamente vai levar, mas pode levar a uma gigantesca explosão social, né? Essa explosão social ela pode se dar de maneira mais organizada, através, por exemplo, de organizações tradicionais da classe operária, como são os sindicatos, ou ela pode se dar de maneira mais espontânea, desorganizada, mais confusa, através de saques, de outras manifestações populares de desespero popular, né? Na realidade, para o desenvolvimento da situação, a coisa é indiferente, né? Porque nesse processo, com certeza,
vai haver um impulso da organização dos trabalhadores, uma revolução na sua organização interna, muito abalada por essa crise. E aí é que eu acho que é muito importante o que está acontecendo numa camada menor da população, que é essa parcela que está fazendo os atos fora Bolsonaro, que está se politizando muito. Essa camada potencialmente ela influenciaria de maneira decisiva qualquer grande movimento que viesse a acontecer, né? Então, quer dizer, nós temos uma situação que ela é bem contraditória. De um lado, há uma paralisia, mas essa paralisia está pressionada por uma crise social muito grande. Há politização, embora não haja mobilização, né? Há um controle da burguesia, apesar da profundidade da crise, mas isso tudo, sem dúvida nenhuma, é uma situação muito instável, né? Muito instável mesmo. Eu acho que, conhecendo assim a história brasileira, né? Principalmente a história recente, me parece que tudo isso vai ser canalizado para as eleições, né? Que é o que você falava, acaba sendo canalizado para dentro do Estado capitalista. Agora, dependendo de como sejam essas eleições, essa canalização pode ser uma canalização muito muito cercada de crises profundas, que pode levar a uma crise do Estado capitalista. Então, quer dizer, nós temos que prestar atenção, a gente teria que ter um olho no movimento de massas, nas massas em geral, nas massas trabalhadoras, para ver como ela vai reagindo à crise, tá? E outro na esfera institucional, para ver como a esfera institucional vai interferir na evolução dessas massas, né? Eu acho que esses seriam os parâmetros fundamentais para o próximo período. E você podia falar um pouco mais sobre a natureza dessa crise? Acho que também seria importante, assim. Bom, o capitalismo ele está numa situação muito delicada, né? O que faz com que as pessoas não pensem que ela é uma situação delicada é que ela tem durado bastante tempo, né? Ela não é igual a si mesma em todos os momentos, né? Por exemplo, a crise de 2008, né, com a quebra de grandes grupos financeiros norte-americanos, ela produziu um efeito irreversível. A situação econômica mundial não conseguiu se recuperar daquilo, o que é um sinal de que as possibilidades de recuperação são limitadas, sem, né, uma situação muito catastrófica. Nós temos aí uma especulação financeira que já está totalmente fora de controle há muito tempo, né? Os próprios especuladores apontaram isso, eles acham que não é possível estabelecer um equilíbrio no mercado financeiro internacional e que mais cedo ou mais tarde, né, isso vai ter vai dar lugar a uma crise generalizada. Crises episódicas, a gente tem quase que toda semana tem alguma crise de alguma natureza, tá? Mas isso tudo caminha para uma crise generalizada. Eu não vejo, né, nesse panorama como o capitalismo conseguiria escapar disso daí. Eu acho que, pelo contrário, a crise vai produzindo fenômenos políticos que vão incidir, por sua vez, sobre a crise, né? Veja-se o enfrentamento que está se articulando aí, já de caráter abertamente militar entre as potências imperialistas e a China, né? Esse é um resultado político da crise econômica. O imperialismo está muito estrangulado, né? Ele não consegue sobreviver se ele deixar que países que não têm poder no mundo tomem conta dos mercados, como é o caso da China, né? Ele tem uma crise com a Rússia, tem uma crise com o Irã muito grande. Tudo isso daí dá para perceber, são crises que estão localizadas em pontos nevrálgicos da situação política internacional. Então, quer dizer, eu acho que a crise econômica vai produzir os fenômenos políticos que vão acentuar a crise, vão acabar fazendo com que a crise exploda, né? A derrota dos norte-americanos no Afeganistão, que foi muito mal interpretada no Brasil, devido aí
essa questão dos direitos das mulheres, etc. e tal, ela agravou a crise. O governo norte-americano está numa situação de grande debilidade. Já se fala nos Estados Unidos que o Trump ganharia a próxima eleição, se a eleição fosse hoje, né? Quer dizer, você imagina só, o grupo empresarial, político, militar mais poderoso do mundo elegeu um presidente com bastante dificuldade e falou: agora nós vamos estabilizar a coisa aqui, tirou o Trump. Passaram-se 6 meses e o governo foi destruído por uma crise política que, logicamente, não acontece sozinha, né? A crise do Afeganistão não é um raio em céu azul, é aquela gota que transborda o negócio, porque a situação social norte-americana é muito grave, até a situação da pandemia nos Estados Unidos continua sendo objeto de preocupação, né? Quer dizer, tudo isso daí evidencia a debilidade e coloca muito claramente que é bem possível que a situação evolua para uma crise de grandes proporções, né? Não sei se você acompanhou esse caso dos submarinos nucleares entre a Austrália e os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendeu para a Austrália vários submarinos nucleares, né? A Austrália, ela atua no mesmo âmbito territorial geográfico da China. É uma ameaça direta à China. Os chineses responderam que é muito grave, né? A Austrália é um país secundário, dominado pelos norte-americanos, mais ou menos como o Brasil, né? Só que mais controlado do que o Brasil. Então, os norte-americanos estão jogando a Austrália aí num eventual confronto militar com a China. Não é que vai acontecer de imediato, mas, de qualquer maneira, onde tem fumaça, tem fogo, né? Sim. Essa mobilização é grave. Sim. E também vale ressaltar que os países de capitalismo dependente também sofrem de forma diferenciada os efeitos dessas crises, né, estruturais do capital. Bom, vou partir para outra questão aqui, para pensar mais o caráter das mobilizações, né? Como vem sendo construído e se desenvolvido as manifestações mais recentes pelo Fórum Bolsonaro, né? Qual tem sido o papel dos partidos políticos da esquerda progressista, dos sindicatos e das demais organizações dos trabalhadores de uma forma geral nesses atos, né? Você afirma que setores construíram uma frente ampla com a direita, né? Recentemente, a gente pôde observar, por exemplo, partidos de esquerda, né, juntos com movimentos de direita como o MBL, né? Qual tem sido o papel da conciliação de classe nesses últimos anos? Bom, a conciliação de classes é sempre um obstáculo, né? Pode ser maior, pode ser menor, depende muito da situação. Porque para que você possa desenvolver amplamente um movimento que seja um movimento transformador, você precisa da independência política dos trabalhadores. Você não vai conseguir transformar o país se a grande massa de trabalhadores, os grandes movimentos, ficarem atrelados aos interesses da burguesia, seja qual setor da burguesia for. Porque todos eles têm um caráter reacionário, como a gente viu. Toda a burguesia se unificou para derrubar um governo de esquerda, que era um governo reformista, e nem era um governo reformista assim que falou: agora vou estatizar todo o petróleo. Não aconteceu nada nem desse tamanho, que já não... Mesmo que o governo falasse isso daí, já não seria uma transformação radical, seria uma transformação setorial. Mas o governo do PT não fez nem isso daí. A burguesia toda se unificou, fez uma gigantesca campanha para acabar com esse governo. Então a gente, por aí, pode medir, né, o caráter reacionário dessa burguesia. Se você se alia com ela, ela vai colocar todo tipo de obstáculo, né, ao desenvolvimento desse movimento no sentido de realizar efetivamente uma transformação social. Bom, no movimento que está sendo feito nas ruas, aí está acontecendo uma coisa que eu considero que é muito importante, né? Que é o seguinte:
o pessoal vem falando da Frente Ampla desde o começo. Nós, por exemplo, nos opusemos à ideia da Frente Ampla. Nós achamos que a Frente Ampla, ao invés de desenvolver o movimento, ela tende a sufocar esse movimento, né? Todo um setor, né, que está participando dessa mobilização, que está na mobilização desde o começo, começou a perceber, e ficou claro para todo o país, eu acho, a fraqueza desse setor da burguesia, o setor que compete com o Bolsonaro, né, pela presidência da República, pelo controle mais integral do Estado, PSDB, PDT, PSB, etc. Eu acho que essa é a grande novidade, a grande revelação desse movimento. As pessoas perceberam que esses partidos não contam do ponto de vista da popularidade, que a votação que eles têm, o controle que eles exercem sobre o país, que nesse momento já é um controle um pouco mutilado, né? Porque eles foram obrigados a eleger o Bolsonaro, mesmo a contragosto, mas foram obrigados, eles elegeram o Bolsonaro. A população vem percebendo, né? Os setores mais avançados já perceberam que eles não têm um apoio popular. Isso é um golpe muito duro no prestígio dessas organizações. Revela-se que elas são, se elas não tiverem aí a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal Globo, a Rede Globo, as grandes redes de televisão, para mentir sobre a realidade, eles não são nada. Né? Não são absolutamente nada. E revela também uma outra coisa que muita gente já percebeu, que a candidatura do Lula, ela é uma candidatura, não é que ela é mais popular do que as outras, ela é, na realidade, a única candidatura popular no país. A segunda candidatura mais popular seria do Bolsonaro, que é bem menos popular do que o Lula. Então, eu acho que essa tomada de consciência que se manifestou nesse ato aqui, eu não sei que tipo de informação você viu sobre o ato, né? Os jornais falam assim, tem uma minoria, às vezes insinuando que, por exemplo, foi o PCO que vaiou o Ciro Gomes, né? Não, ele foi vaiado por milhares de pessoas no ato, né? O Globo tirou uma pesquisa que falava que quase 80% das pessoas no ato, eu acho que é até mais do que isso, mais de 80% iam votar no Lula, votariam no Lula no primeiro turno. Quer dizer, quem põe gente na rua é a esquerda, né? Não é a esquerda, são os sindicatos, são as organizações populares, são os movimentos populares. Em grande medida, esses movimentos estão vinculados ao PT, evidentemente, né? Não é só o PT, mas em grande medida é o PT. Isso é uma demonstração clara da situação. Eles estão tentando encobrir o fato de que no Brasil existe uma polarização entre a extrema-direita bolsonarista e a esquerda, né, que vota no Lula. E essa polarização tende a se expressar nas eleições presidenciais. Eles querem evitar isso daí. Não sei se eles vão conseguir. Eu acho que o grande mérito dos atos foi colocar isso aí às claras, que os chamados aliados da Frente Ampla, aqueles que não fazem parte dos movimentos de luta, dos movimentos de massa, eles não são nada. Eles são zero à esquerda. Se eles não tiverem a imprensa, né, os banqueiros para apoiar eles com dinheiro, eles não têm. Ninguém gosta deles, ninguém apoia eles. Inclusive revelou que em São Paulo, né, se o PSDB ganhar a eleição em São Paulo, é evidente que vai ser uma fraude, porque ninguém apoia o PSDB. O governador do estado de São Paulo, João Dória, compareceu a um ato onde tinha 500 pessoas, que foi o ato no qual a esquerda não foi. O PCdoB foi, uma outra pessoa do PSOL foi, mas a esquerda não foi. Então, quer dizer, eu acho que um ensinamento importante. O pessoal está vendo que não é assim, né? Muita gente me falou, ou me perguntou, né, no começo desses atos, falou assim, dá para derrubar o Bolsonaro sem esse pessoal? Eu falei, certamente. Só que
O que é preciso fazer é realmente se empenhar na convocação, na mobilização do povo, né, nesses atos, coisa que não tem acontecido na medida que deveria acontecer. Né? Está aumentando a participação sindical. Né? Eu acho, inclusive, que o que aconteceu com Ciro Gomes depois do ato é o resultado do aumento dessa participação operária. Né? Se você vê os vídeos, você vai ver que são o pessoal que estava lá, todo o pessoal operário. Né? Aquele pessoal é da CUT, provavelmente ligado ao PT. Não sei quem é, também não me interessa, não quero apontar o dedo, mas só para exemplificar. Né? Sim. E aquilo foi uma coisa espontânea. Ninguém foi lá e falou, vai lá, bate no Ciro Gomes. O pessoal está com essa gente por aqui, não aguenta mais. Sim. Exatamente. E eu também ia te perguntar assim, quais são os empecilhos, né, principais empecilhos para essa adesão necessária de massa, né? Porque eu acho que essa é uma questão importante, né? Inclusive para a militância, sobretudo, eu diria. Olha, a maior força de mobilização de massas que existe no Brasil são os sindicatos. Essa é uma realidade, a gente já teve a experiência disso. No final da ditadura militar, na época do governo Sarney, o que destruiu completamente o governo Sarney, a ponto que eles tiveram que improvisar um candidato, né, que foi o Fernando Collor, foi o movimento operário. Depois do movimento operário, você tem outras categorias sindicais que não são propriamente operárias, mas também são poderosas. Bancários, professores, funcionários públicos, etc. e tal. Então, o que está faltando é esse pessoal. Né? Na minha opinião, nesse momento aqui, o fator decisivo é a falta de determinação das direções sindicais. Elas estão numa posição muito recuada. Muita gente ainda está naquele negócio do fique em casa, que, na minha opinião, é uma completa desorientação política isso daí. Você ficar em casa, digamos assim, não ir ao estádio de futebol é uma coisa normal numa pandemia, mas você não pode suspender a política. Até porque não há como suspender a política. O Congresso tem que funcionar, quer dizer, a vida política do país, assim como outras coisas, tem que continuar funcionando. Os sindicalistas erraram muito nisso daí, se colocaram em uma posição muito recuada e estão nisso daí até agora. Seria necessário um empenho muito grande no setor sindical. Nesse ato, no ato de São Paulo, né, particularmente, mas não foi só em São Paulo isso daí. Em vários atos nacionalmente, a gente já nota uma presença maior dos trabalhadores sindicalizados. Né? Ainda a gente pode dizer, a elite das categorias, não é a grande massa. Mas está começando, começa por aí. Logicamente que tem que começar pelo setor que é mais bem informado, que está mais diretamente organizado. Eu acredito que no desenvolvimento da atual crise econômica e social, nós vamos ter grandes movimentos aí. O pessoal precisaria jogar muito mais peso, isso que eu acho. Né? Precisaria investir aí os recursos que tem e mobilizar o povo. Até porque, eu não sei, dentro do PT existe a ideia de que o Lula já ganhou a eleição, que não vai haver problema. Né? O que é uma ideia que eu acho um pouco estranha, o pessoal ter, depois de tudo que aconteceu no Brasil. Eu não vejo assim. Eu acho que, mesmo do ponto de vista eleitoral, você vai precisar de uma grande mobilização de massas, que não é uma mobilização meramente eleitoral. Se o enfrentamento for meramente eleitoral, é bem provável que o Lula não consiga ganhar a eleição, não. Sim. Bom, estão surgindo algumas questões aqui. Eu vou ler umas questões, aí eu parto para as próximas, que aí eu vou mudar um pouco a pauta para pensar um pouco a questão da comunicação, né? Que eu acho que também é bastante importante, é uma pauta que também eu não vejo tanto, assim, pelo menos ser debatida como deveria, né?
Mas, enfim, aqui o Paulo Souza coloca: com as centrais sindicais nas mãos da esquerda liberal, como radicalizar e massificar a luta? O Juca Simonardi pergunta para o Rui se houve alguma mudança no direcionamento do governo do México, estatizando a energia e exploração do lítio, fortalecendo o CEPAL contra a OEA, etc. E Antônio Diniz: Rui, por que a China faz cidades fantasmas? São muitas questões. Então, algumas questões são curiosas. Vamos pegar a primeira, né? As centrais sindicais não estão na mão da esquerda liberal. As centrais sindicais estão na mão da direita, na sua maioria. A grande exceção aí é a CUT, que é a única verdadeira central sindical que existe no Brasil, né? Não dá para explicar em detalhe esse problema agora, né? A gente precisaria fazer menção a toda a história recente do movimento operário, da reorganização do movimento operário brasileiro, mas a maioria daquelas categorias que nós conhecemos, que fazem greve, etc. e tal, os principais, bancários, metalúrgicos, correios, né? Servidores públicos, a maioria dessas categorias fazem parte da CUT, né? A CUT foi formada sobre a base dessas lutas. Eu acho que o que nós temos que pensar não é em centrais sindicais, é na CUT. Num período aí, um setor da esquerda falou que a gente teria que sair da CUT. Nós discordamos disso daí, nós falamos, é um absurdo, porque depois de você construir uma central sindical desse tamanho, agrupar os sindicatos e tudo mais, aí você vai sair disso daí? Qual é o sentido disso daí? Começar do zero? E com que base, com que impulso você vai começar do zero? O argumento é que o sindicalismo da CUT era um sindicalismo governista, etc. e tal. Nós argumentamos que, qualquer que seja a direção do movimento, o mais importante é o próprio movimento. As direções vão e vêm, mudam. Se houver uma grande mobilização das bases, as direções vão mudar. O importante é que você tenha uma central sindical que agrupe efetivamente as organizações sindicais fundamentais do país. E essa organização é a CUT. Eu acho que nós temos que travar uma luta aí, né? Nesse momento, a situação ela é bem ruim, porque eu vejo assim, até o esforço da direção da CUT para mobilizar as bases para esses atos tem dado um resultado até o momento modesto. Eles têm feito isso daí. Não é fato que eles não fizeram nada, eles têm feito. Os sindicatos estão numa posição de paralisia muito grande, mas eu acho que a solução o que é? É ir aos sindicatos, é fazer assembleia, é criar um comitê de luta dentro do sindicato para mobilizar os trabalhadores, chamar os trabalhadores para os atos, etc. e tal. Acho que é isso que tem que ser feito. E é possível que no decorrer desse processo de mobilização, que começa com atos públicos de caráter político contra o governo Bolsonaro, né, o agrupamento de trabalhadores nesses atos possa levar a um movimento mais tipicamente operário, como, por exemplo, uma greve geral. Né? Eu acho que a gente deveria ver a coisa desse ponto de vista. Para mobilizar grandes massas de trabalhadores, você tem que ter algum tipo de ponto de apoio que você usa para essa mobilização. Eu acho que nesse momento, esse movimento fora Bolsonaro é esse ponto de apoio. Nós temos insistido dentro do movimento para que sejam incluídas aí como questões centrais as reivindicações importantes dos trabalhadores nesse momento. Por exemplo, a luta contra a reforma administrativa que vai atingir dezenas de milhares de pessoas no Brasil, é uma questão chave, muito importante para a mobilização. Você vai chamar o trabalhador a se mobilizar contra o governo Bolsonaro, tudo bem. Mas o trabalhador ele quer ver a coisa de um ponto de vista concreto. Então, se você vai para o funcionário público e fala a nossa luta não é contra o Bolsonaro em abstrato, nós estamos contra, por exemplo, a reforma administrativa. Né? Nós temos aí, por exemplo, a chamada PEC da grilagem. Então, você tem que levantar isso daí. Você tem o problema das privatizações, privatização do correio.
Então você vai na base do Correio e fala, vamos ao ato com a reivindicação de não a privatização do Correio, e assim por diante. Aumento salarial, a inflação já adquiriu um determinado patamar. Eu acho que o movimento sindical poderia pensar em colocar o problema do reajuste salarial a cada 6 meses, né? Porque já 10% de inflação é alto já. O problema do desemprego, né? Por exemplo, a redução da jornada de trabalho, para que se abram mais vagas nos locais de trabalho. Tudo isso daí poderia fazer parte do movimento Fora Bolsonaro. O problema da terra, né? O problema da miséria crescente, né, Rui, O problema também. da miséria. Não, isso daí já faz parte do movimento, que é a reivindicação de auxílio emergencial, né? Mas precisa ter um plano mais geral, né? Porque só o auxílio emergencial não vai resolver, mas está certo. A gente tem que chamar o povo com base nas suas necessidades. Não adianta você querer chamar as pessoas a saírem da sua rotina, né? Que vamos ter claro, para a esmagadora maioria da população, uma rotina muito difícil, muito sacrificada, se você não apresentar coisas que falem de perto as necessidades dessas pessoas, né? Se você chegar e falar assim, vamos tirar o Bolsonaro, tudo bem, é uma pessoa mais bem informada, ela pode entender que se você tirar o Bolsonaro, você vai avançar também nas outras coisas. Mas para a maioria você tem que colocar a coisa diretamente, né? Você tem que falar que o movimento é para garantir o arroz e feijão da pessoa também, né? Ou, digamos assim, até principalmente. Certo. Bom, então vou passar para outra questão, que é para a gente pensar a questão da comunicação, né? Que como aqui também é um canal de cinema, de comunicação, né? A gente tem sempre debatido essas questões, né? Que um dos elementos centrais nas lutas de classe é o papel da comunicação, né? O PCO vem desenvolvendo um trabalho importante de difusão das suas ideias por meio da internet. E nota-se o crescimento, por exemplo, do canal do YouTube, né? Onde você faz análise de conjuntura toda semana, né? Até convidar os camaradas que estão assistindo, né, para se inscrever no canal e acompanhar as análises semanais. Por outro lado, temos também o desproporcional crescimento da comunicação produzido por aparatos da direita, né, como o Brasil Paralelo e o próprio MBL, né, mas tem um sem número aí que eu poderia falar vários, né, aqui. Por exemplo, aquele Terça Livre, né, o Paulo Cogos, Bernardo Kister, enfim, todo esse setor da ultradireita, né, assim como um sem número de outros produtores de conteúdo, nesse caso, o próprio governo federal, né. Na sua avaliação, em primeiro lugar, qual seria a importância central da comunicação voltada para os trabalhadores na defesa de um projeto antagônico ao capitalismo e à democracia burguesa, né? E, em segundo lugar, como construir uma comunicação verdadeiramente revolucionária, né? De que forma organizar esses comunicadores para fazer frente à profusão de ideias reacionárias na construção também das lutas populares, né? Bom, essa questão é sem dúvida nenhuma uma questão crucial, né? Você não pode ter nenhum movimento real sem que você tenha efetivamente um movimento de ideias, né? A noção de que você pode criar um amplo movimento sem que haja uma base sólida de ideias é uma noção fantasiosa. E para você ter essas ideias, não basta escrever livros, não basta você ter uma elaboração mais sofisticada, você precisa ter uma comunicação com os trabalhadores no dia a dia. Quer dizer, se nós considerarmos, né, que a esmagadora maioria das pessoas só vai tirar conclusões da sua própria experiência, quer dizer, das coisas que ela está vendo, que ela está vivendo, com as quais ela está fazendo uma experiência, então a imprensa, né, e uma imprensa cotidiana nesse sentido é fundamental, né? Isso daí não é uma ideia nova, né? É uma ideia. O marxismo ele já nasce com essa ideia.
Marx, por exemplo, ele deu o exemplo para todos os partidos revolucionários posteriores a ele, com a campanha política que ele faz durante a Revolução de 1848, com um jornal que ele funda, a Nova Gazeta Renana, que tem uma influência muito grande e, efetivamente, tem um papel determinante, numa certa medida, no rumo dos acontecimentos. Quer dizer, o jornal político, o jornal que explica, né, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, para a população em geral, para os trabalhadores, o que está acontecendo na política, é um dos meios mais importantes de luta política que existe, né? Muita gente acha que você deve entrar na luta política, você deve se armar e travar uma luta armada. Bom, a luta armada em algum momento será um fato, mas ela tem que ser preparada, né, através do agrupamento de pessoas sobre a base da sua consciência política. E para isso não há substituto para uma imprensa, né? Bom, agora, você falou em geral, falou de um ponto de vista geral da comunicação, né? A questão da imprensa, que é, digamos assim, o eixo fundamental, ela tem que ser, né, como é que se diz? Cercada de um conjunto de formas de comunicação, né? Por exemplo, o canal de vocês é um canal de cinema, né? O cinema político é um fator muito importante de propaganda, de consciência, não há dúvida nenhuma. A literatura é um fator, todas as artes são um fator. Em geral, a pequena burguesia olha para a arte assim, do ponto de vista da arte pura, né? Mas a arte é um fenômeno social, ela faz parte da sociedade. Tudo bem, o artista ele tem o direito de falar daquilo que ele quiser falar, mas nós não podemos ignorar, né, sem querer ditar nenhuma regra para ninguém sobre esse ponto, que a arte cumpre um papel no intercâmbio de ideias na vida política e social, né? Um papel muito importante. Então, quer dizer, todo meio de comunicação que você possa desenvolver, ele vai ampliando a capacidade. Agora, como fazer com que tudo isso daí tenha um sentido revolucionário? Primeiro, o primeiro ponto importante é que você tem uma doutrina para divulgar. Se você não tem uma doutrina, você vai ser uma pessoa que vai fazer comentários aleatórios sobre o que está acontecendo. Uma hora é isso, é uma opinião, uma impressão, outra hora é aquilo. A doutrina ela serve como guia para que a coisa tenha uma coerência, para que ela tenha um caráter evolutivo, né? Então, por exemplo, de uma doutrina revolucionária faz parte a necessidade da organização independente dos trabalhadores. Você pode falar isso daí para o trabalhador, é preciso uma organização independente. A maioria dos trabalhadores não vai nem entender o que você está falando. Mas quando você começar a mostrar esse problema, né, diretamente em relação aos acontecimentos do dia a dia, tem uma greve, tem um partido assim, um partido assado, né? Os trabalhadores acreditam no partido tal, que não é um partido que defende os seus interesses, então você vai mostrando, não de uma maneira dogmática, não de uma maneira abstrata, mas você vai mostrando, né, por exemplo, nas votações no Congresso, como eles se comportam aqui e acolá, que esse partido não defende nada o interesse do trabalhador. E você vai mostrando mil e uma coisas nesse processo. É preciso ter uma doutrina. É a famosa frase do Lenin de que sem uma teoria revolucionária não há movimento revolucionário. O que ele quer dizer é exatamente isso. Você precisa ter uma doutrina, uma teoria revolucionária, um programa revolucionário para poder fazer um movimento revolucionário, porque ele é feito dessa maneira. Você comprova as teses dessa teoria na prática, porque senão ela nunca vai ter efeito. Você não tem condições de simplesmente doutrinar milhões de pessoas, né, ou mesmo dezenas de milhares de pessoas para que elas aceitem a sua ideia num plano abstrato. Elas vão ter que aceitar pela experiência própria.
Isso daí, logicamente, que requer uma certa paciência, né? Você tem que esperar que as pessoas evoluam, né? Da sua própria maneira. Então, esse é o problema. O marxismo, o grande mérito do marxismo foi que ele forneceu à classe operária uma doutrina que efetivamente explica, né, tudo o que acontece na vida social e mostra o caminho da evolução. E ele adota um ponto de vista muito, como é que se diz? Muito prático, né? Por exemplo, na época de Marx, os socialistas todos eles achavam que a política era um assunto da burguesia. Foi Marx o primeiro que falou que não. Você tem que fazer política para que os trabalhadores adquiram uma consciência política. Se você não participa na política, se você não fala, olha, o governo está fazendo isso, significa tal coisa. Se você não vai para as eleições e explica o que está acontecendo nas eleições, você não consegue promover uma efetiva educação da classe operária. Não é prática a sua atividade política. Ela é uma atividade política como se você fosse um pregador. Você fala a verdade e você espera que as pessoas aceitem essa verdade como uma religião. Na religião não tem como demonstrar, né? O cidadão acredita em Deus porque ele tem uma necessidade de acreditar em Deus, não porque ele tenha visto Deus ou tenha feito uma experiência assim assado. Mas na luta política não pode ser assim. A luta política tem que ser baseada na demonstração efetiva, né? E a demonstração efetiva é a ação política. Quando você vai e faz as coisas, essa é a experiência mais importante, né? Você denunciar determinadas coisas, explicar é importante. Mas quando você, por exemplo, lança uma palavra de ordem, né? E os trabalhadores começam a lutar por essa palavra de ordem, essa experiência é a mais rica de todas, né? E isso daí é impensável sem um sistema de comunicação desenvolvido, né? E sem a doutrina e, logicamente, sem um partido que esteja permanentemente, né, nós poderíamos dizer, verificando, né, a aplicação prática da sua doutrina. Porque se você não tem uma ação política e uma discussão sobre essa ação política, que mostra, veja, isso aqui está certo, aquilo lá está errado, com base no desenvolvimento da luta política. Se você não tem isso daí, quer dizer, um grupo de pessoas grande que vai crescendo, que vai discutindo, que vai apontando os problemas, etc. e tal, que vai desenvolvendo essa doutrina, né? Que primeiro estude, compreenda a doutrina, depois começa a desenvolver. Se você não tem isso, é muito difícil. A doutrina tende a se fossilizar aí num negócio que é uma coisa parada, uma coisa que não atua sobre a realidade. Então, quer dizer, atuar sobre a realidade, sobre a base de um conhecimento teórico, é uma coisa essencial. Você tanto precisa do conhecimento teórico, o marxismo é uma coisa relativamente... Ela é complexa, se você pegar toda a complexidade dela, mas também ela é simples, ela pode ser entendida por pessoas que não têm esse estudo, não tiveram nem condição nem tempo. A maioria dos operários é assim. Dificilmente eles vão ter um conhecimento da doutrina marxista quanto um militante profissional, um intelectual, digamos assim, de partido, né? Mas ele pode compreender as coisas essenciais. Então, eu acho que sim, a comunicação é uma peça-chave nessa engrenagem toda, que é a engrenagem do desenvolvimento da consciência, da organização e da luta revolucionária. Em última instância, né, nós temos que fazer como aconteceu em vários países. Determinadas ideias, por esse sistema, né, tomam conta da população. Em geral, de uma forma simples, né? Marx fala, num dos seus textos mais famosos do início da carreira dele, ele fala a crítica a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Quer dizer, você não pode substituir com palavras a luta efetiva de armas na mão, né? Ele fala, a força material
tem que ser derrotada pela força material. Mas as ideias se transformam numa força material quando elas se apoderam das massas. Então, essa eu acho que é uma das ideias mais esclarecedora do método, né, marxista. Sim. E da necessidade desse método e dessa teoria para forjar uma comunicação de fato revolucionária, né? Você falou do cinema, né? É importante, quando a gente fala de comunicação, a gente não está se resumindo ao YouTube, né? Não. O YouTube é uma das ferramentas que a gente usa. Por exemplo, hoje caiu aí o WhatsApp e tal. Então, ou seja, se fica dependente unicamente, né, dessas ferramentas, a gente também está à mercê da própria dinâmica que eles impõem, né? Não quer dizer que a gente deva se abster, obviamente que não, mas pensar a comunicação de uma forma geral, né? E nesse sentido eu também concordo que o cinema revolucionário é imprescindível no sentido de dar perenidade à memória das lutas dos trabalhadores, né? Enfim, a divulgação, a sua publicização, né? A sua propaganda, e também a necessidade de uma articulação desses produtores, né? Nunca é demais dizer que somente coletivamente, né, porque eu acho que as pessoas têm uma dificuldade dentro dessas relações mercantis, né, tem dificuldade de entender que é necessário algum tipo de organização que não é a que está colocada aí, né? Não sei, pode existir algumas frentes, mas precisamos de forças maiores nesse sentido, né? Bom, encaminhando para o final, Rui, eu coloquei aqui a questão da CPI, porque eu estava me lembrando do Guy Debord, né? Se o Guy Debord com a questão da sociedade do espetáculo. Acho que o Guy Debord seria um bom referencial para pensar o que é a CPI, né? E quais os resultados efetivos desse tipo de espetáculo, né? Com relação à política real, né? Porque eu vejo que é uma forma mais de canalizar questões que existem no campo social, obviamente, mas como uma forma de domar aquilo, né? De certa forma, não resultando em nada objetivamente, né? Eu queria que você falasse sobre as suas análises sobre o que é a CPI, né? Enfim, todas essas questões aí. Sem dúvida. Só um comentário sobre o que você falou do cinema e dos meios de comunicação. Eu acho que nós estamos num momento muito importante, provavelmente de transição, porque o extremo barateamento dos meios, né, para você fazer cinema, para você montar um filme, um documentário, uma coisa assim, né, embora logicamente não seja exatamente uma coisa barata, mas é infinitamente mais barato do que no passado, isso daí vai colocar, mais cedo ou mais tarde, o impulso social vai colocar para as pessoas que atuam nessa área, eu acho que uma explosão de atividade, de cinema político, de documentário político. Acho que já existe, assim, uma fermentação muito grande, pessoas fazendo isoladamente e tal, sem muita repercussão, esse tipo de atividade, mas eu acho que isso daí vai acabar explodindo em algum momento devido à evolução da situação social. Outra coisa importante que você falou, você não pode ficar só no YouTube. Nós, por exemplo, nós temos um jornal impresso, que muita gente fala que é uma coisa ultrapassada. Não é fato isso daí. É um erro do pessoal. Com o jornal impresso, você vai na casa da pessoa, né? Da pessoa que normalmente não sintonizaria o seu canal do YouTube. Né? Não faz parte do universo dela, mas o jornal chega para ela. Chega na fábrica, né? Chega na ocupação de terra do MST, por exemplo, chega no bairro popular, chega em tudo quanto é lugar. Se você trabalhar, é um trabalho mais difícil do que colocar um programa no YouTube, mas é um trabalho muito produtivo, né? Então nós fazemos as duas coisas que a gente acha que é muito importante. Sobre a CPI, bom, logo no começo eu caracterizei a CPI, eu acho que estava correta essa caracterização, como uma operação de tipo eleitoral. Né? O objetivo da CPI era fazer com que surgisse aí, ou, digamos assim,
desse base para o lançamento da candidatura da terceira via. Eu acho que continua sendo isso daí, só que me parece que o resultado não é muito positivo, né? Desse ponto de vista. Eles não conseguiram efetivamente realizar isso. Nós falamos na época que, mais do que uma CPI para discutir de quem é a responsabilidade pela pandemia, que é uma coisa, tudo bem, é uma coisa importante de se discutir, mas mais importante era discutir um plano para atender a população que estava sofrendo com a pandemia. Muito mais importante do que discutir isso daí, né? No momento que eles começaram a discutir, a coisa estava totalmente fora de controle. Então, chamava a atenção de que isso daí era propaganda eleitoral, que era uma propaganda interessada e tudo mais. O problema da CPI, na minha opinião, é o seguinte: a extrema-direita ela mostrou que o sistema pelo qual, né, todo um setor da burguesia domina a opinião pública, ele está em crise. A Rede Globo é a maior emissora do mundo do ponto de vista do público que ela tem. Mas ela já não tem o poder que tinha, por exemplo, na época da ditadura, nem de longe, né? A comunicação via internet roubou uma boa parte desse monopólio. Então eles estão em crise, eles estão tentando recuperar, eles se interferem na internet e tudo mais. E isso daí é o que explica também, né, o crescimento rápido da extrema-direita, que soube explorar isso daí melhor do que os outros. Não é só que soube, todo mundo sabe que a Rede Globo é um negócio chato. Você assiste o noticiário da Globo, isso aí já muita gente comentou, né? Causa depressão. Você começa a ouvir aquelas... Parece que eles falam exatamente o oposto daquilo que você gostaria de ouvir, né? Porque a opinião deles é uma propaganda política dirigida, então eles ficam insistindo em coisas que desagradam todo mundo. Está todo mundo no Brasil insatisfeito. Da extrema esquerda para a extrema direita, a insatisfação é geral, ninguém está satisfeito. Isso aqui não é que nem épocas anteriores da ditadura, por exemplo, que você tinha uma classe média satisfeita. Agora não tem ninguém satisfeito. A extrema-direita também é um grupo de pessoas revoltado. Né? Revoltado do jeito delas, mas é um pessoal revoltado. Então eles querem ouvir coisas que sejam contundentes. É aquilo que a extrema-direita europeia chama de uma mensagem antissistema. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas todo mundo sabe que aquilo que está aí, que é o status quo, que domina, é uma porcaria e precisaria mudar. Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, como a esquerda e tal, todo mundo pensa isso. Então, a extrema-direita conseguiu capturar o público porque tem uma mensagem mais agradável de ser ouvida, para, logicamente, determinados ouvidos, né? Porque é uma mensagem agressiva, né? Você vê, o Bolsonaro vai lá e mete o pau em todo mundo e tal. Mete o pau na Rede Globo. O povo gosta de ouvir isso daí, né? Se o Lula meter o pau na Rede Globo, também vai ter sucesso do lado esquerdo, e até do lado direito, não há dúvida nenhuma. O pessoal quer alguém que vá lá e dê uma abortoada nesse sistema. Por isso o Bolsonaro cresce, né? O pessoal pensa que ele cresce porque a mensagem dele é muito negativa. Então tá cheio de gente louca aí negativa. Não, no fundo, né, a maior parte desse pessoal do Bolsonaro é revoltado, só que eles são revoltados contra coisas que não são reais. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a CPI perdeu muito por causa disso. A Rede Globo fala uma coisa, mas o pessoal pensa outra. Né? Uma coisa me chamou muito a atenção nesse último período, que foi o caso do velho da Havan, né? O homem de terno verde lá, parece um papagaio, né? Ele foi na CPI, a imprensa baixou a ripa na cabeça dele. Aí ele foi nas redes sociais, milhões de pessoas, e teve sucesso nas redes sociais. Quer dizer, é a perda de influência, né, desse pessoal. Há uma crise do setor social que eles representam, que se manifesta nisso que eu falei no começo, né? Às vezes não conseguem nem fazer um ato público,
E há uma crise também do próprio meio de comunicação, né? A Rede Globo é poderosa, mas já não é tão poderosa como era antes. Sim, perfeito. Bom, é isso. A gente chegou ao final, né? Queria agradecer aí, primeiramente, mais uma vez, Rui. Gostaria de agradecer a presença e convidar também a quem está assistindo aí a se inscrever nos canais, né, da 202, do PCO, enfim, agradecer a participação do público com as questões, e eu vi aqui também que teve contribuições, pô, valeu, galera, brigadão aí, isso nunca aconteceu, inédito aqui, mas é isso, brigadão, Rui, e a live vai ficar aí também na playlist do canal, para posteridade, né, então é isso, valeu mesmo. Eu que agradeço, espero que a gente faça mais coisas juntos aí. Nós Com precisamos juntar o certeza. pessoal. Com certeza, cara. Um abraço. Valeu. Deixa eu encerrar aqui.